Iniciando a parte 2 da correção da avaliação diagnóstica aplicada aos 8º anos. Então, na questão número 10, nós temos o seguinte: observe as frações apresentadas no quadro abaixo. Qual dessas frações é equivalente à fração 1/5? Então, vamos analisar uma por uma. Então, vamos lá, pegando aqui a mesinha. Bom, 1/5. Será que ela é equivalente a 8/5? Bom, daqui, da esquerda para a direita, multiplicou por 1. Então aqui também deveria multiplicar por 1, mas na verdade multiplicou por 8. Então essa primeira aqui não é uma fração equivalente. Será que 1/5 é equivalente a 1/10? Observa que da esquerda para a direita houve uma multiplicação por 2. Porém, aqui em cima houve uma multiplicação por 1. Então, essa fração também não é equivalente a 1/5. Será que a fração 1/5 é equivalente a 4/8? Observe que aqui em cima houve uma multiplicação por 4. Agora, aqui em cima, se você multiplicasse por 4, não daria 8, com certeza. Então, essa aqui também não é uma fração equivalente. Agora, será que, para confirmar, 1/5 é equivalente a 3/15? Observa que, do 5 para chegar no 15, houve uma multiplicação por 3. E do 1 para chegar ao 3, também houve uma multiplicação por 3. Opa! Então, isso significa que se você marcou a alternativa D, você acertou. Questão número 11. Rafael demarcou um campo de futebol com formato retangular, conforme a figura, plantando grama em toda a região desse campo. Qual quantidade de grama em metro quadrado toda vez que ele usa metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado? Ele está falando de área. Então, qual a quantidade de grama em metro quadrado Rafael plantou nesse campo de futebol? Então, nós precisamos encontrar a área do retângulo. E a área do retângulo basta você multiplicar comprimento pela largura. E aí, quando você multiplica 32 por 22, fazer aqui só para você acompanhar. A gente faz geralmente na calculadora para agilizar o processo. Mas a multiplicação é simples. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Pula uma casa. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 3, 6 novamente. Então, você vai somar 4. 10 vai 1, 7. Então, 704 o quê? Metros quadrados. Se você marcou a alternativa C, você acertou. Questão número 12. Túlio é agricultor e certo dia comprou 3 pacotes de sementes e 1 pacote de adubo, todos custando o mesmo valor. Além desses pacotes, ele comprou também um par de luvas por R$ 12. Túlio verificou que o valor total a pagar por todos esses produtos foi igual a R$ 84. Uma equação que permite calcular o valor X de cada pacote de semente é... Bom, então ele já sinalizou aqui que o preço de cada pacote de semente é X. Bom, que também é o mesmo valor de quem? Do pacote de adubo. Então, veja bem, ele comprou 3 pacotes de semente, cada pacote desse custa X reais. Ele comprou um pacote de adubo e cada pacote também custa X reais. Além disso, um par de luvas custa R$ 12 e o total que ele gastou foi R$ 84. Bom, o que ele fez aqui? Como aqui aparece X nos dois termos, eu posso fazer assim, ó, eu posso pegar o 3, posso somar com 1 e no final multiplicar pelo preço. Ué, se tem o mesmo preço, então eu posso pegar 3 objetos, que são as sementes, mais um outro objeto, que é o adubo,
4 objetos com o mesmo preço, eu posso pegar esse 4 e multiplicar pelo valor do preço. Mais os R$ 12 do par de luvas, que vai dar R$ 84. Então, se você verificar e marcar a alternativa letra D, você acertou e está de parabéns. Questão número 13. Em uma pesquisa sobre o uso de plantas alimentícias não convencionais, foram registradas as plantas mais citadas pelos entrevistados. Observe abaixo uma tabela relacionando o nome popular de algumas dessas plantas à quantidade de vezes em que foram citadas na pesquisa. Então está aqui a tabela, e o objetivo dessa tabela é o gráfico que pode representar os dados dessa tabela. Qual desses 4 gráficos aqui? Ó? Então, a primeira coisa que você tem que procurar um gráfico onde Capixaba esteja relacionado com 28. Então, vamos olhar aqui. Ó. Primeiro gráfico, Capixaba está relacionado com o número quase 32. Então, esse gráfico aqui eu já vou descartar, não serve. Letra B, Capixaba também ultrapassou de 28. Também não serve, já vamos descartar esse gráfico. Agora vamos olhar aqui, ó. Capixaba na letra C está exatamente no 28, ok? E na letra D, Capixaba está abaixo do 28, então descarta também. Então, só com a primeira informação, você já descobre que a resposta correta é a letra C. Questão 14. Considere o ponto P, representado na reta numérica abaixo, que está dividida em partes iguais. Qual é o número representado pelo ponto P nessa reta? O primeiro objetivo que você tem que ter em mente é descobrir quanto vale, qual é a medida de cada pedacinho desse. E para você calcular, tem várias maneiras aqui. Só que você tem que facilitar o seu lado. Observa que eu tenho um número inteiro aqui, 8, e outro número inteiro aqui, 9. Qual é a distância do 8 ao 9? Para você calcular a distância de dois números, basta pegar o maior e diminuir do menor. Então, óbvio, a distância do 8 até o 9 é 1. Só que entre eles, quantos espaços nós temos? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso significa que cada pedacinho desse vale 1/8. 1, que é a distância do 8 ao 9, dividindo por 8, você tem a medida de cada pedacinho desse. Então, para você achar agora o valor do P, basta pegar esse número aqui, ó, 17 sobre 2, e você vai somar 1/8. Então, vamos fazer aqui embaixo. 17 sobre 2 mais 1/8. Bom, para você efetuar essa conta, como você é uma pessoa esperta, eu tenho que igualar os denominadores. E para igualar os denominadores, você vai observar aqui na primeira fração, ó, 2 multiplicado por quanto vai dar 8? Ah, você acertou. Multiplicado por 4. Se eu multiplico embaixo por 4, eu também tenho que multiplicar em cima por 4. Fazendo isso, quando você faz 17 vezes 4, 17 vezes 4, você vai encontrar 68. Então, vai ficar 68. 2 vezes 4, 8, mais 1/8. Observa agora que os denominadores são iguais. Então, repete o denominador e soma lá. Ó, 68 mais 1, 69. Então, se você marcou a alternativa B, você está de parabéns. Questão número 15. Na malha quadriculada abaixo, observe um desenho destacado de cinza que tem 14 centímetros quadrados de área. Esse desenho será ampliado, sendo que o primeiro segmento dessa ampliação já está traçado.
nessa malha, e o segundo segmento será construído conforme a direção indicada pela seta. Quantos centímetros quadrados de área deverá ter o desenho ampliado? Então veja bem, ó, esse lado aqui, ele passou por 2 quadradinhos. Agora ele está passando por 1, 2, 3, 4. Então está quadruplicando. Esse outro pedacinho aqui, ó, passa por 2 quadradinhos. Então aqui ele já passou por 2 e ele vai continuar passando aqui até chegar lá embaixo, por 4 quadradinhos. Ok. Depois que ele passou por 4 quadradinhos, ele vai descer 2. Então ele tem que descer 4. Né? Se ele tem que descer 4, então vamos descer 4 aqui. 1, 2, 3, 4. Depois, aqui no desenho original, 2 para a esquerda, então vamos andar 4. 1, 2, 3, 4. Depois, quadruplicando, 4 para baixo. Beleza. Agora 8 para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora vamos subir também 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, o desenho está ampliado. Agora vamos calcular a área deste desenho. A área desse desenho, vamos dividir aqui. Ó. Nós temos um triângulo aqui em cima, aqui nós temos um quadrado e aqui embaixo um retângulo. Então aqui, ó, triângulo. A área do triângulo é base 1, 2, 3, 4, base, vezes a altura 1, 2, 3, 4, dividido por 2. Então, 16 dividido por 2, dividido por 2, 8. Depois, esse quadrado aqui tem lado medido comprimento mede 4 e largura também 4. Vai dar 16. Esse retângulo aqui, qual é a área dele? Ele tem uma base, um comprimento 8 e uma altura 4. Vai dar 32. Pronto, agora é só somar essas medidas individuais. Então, se você somar aqui, ó, 32 mais 8 dá 40. 40 mais 16 dá 56. Então, 56, alternativa D. Se você marcou letra D, você acertou.